dia, oitavo ano, vamos lá para mais uma aula, então. Hoje nós vamos ver sobre os números irracionais, um número muito importante que é o número π, que ele tem um valor já definido, que é 3,14, e nós temos algumas formulazinhas para utilizar. Então, essas formulazinhas é para calcular o comprimento da circunferência, C igual a 2πr, para calcular o diâmetro, 2 vezes o raio, então o diâmetro sempre vai ser o dobro do raio, e o raio é a metade do diâmetro, são essas formulazinhas. Então, C significa comprimento da circunferência, D diâmetro e E raio. Aqui eu tenho dois exemplos diferentes para mostrar para vocês como fazer esses cálculos. Então, no primeiro deles, diz assim, uma circunferência tem 10 centímetros de raio, qual é o comprimento aproximado dessa circunferência? Então, eu tenho o raio, que ele dá no enunciado da questão, que é 10 centímetros, e ele quer saber o valor do comprimento da circunferência aproximado. Então, ele quer saber o valor do C. Usando a formulazinha C igual a 2πr, no C é quem eu procuro 2 vezes o valor do π definido no enunciado da questão, 3,14 vezes a medida do raio, que é 10. C igual 2 vezes 3,14, 6,28 vezes 10, o comprimento da circunferência é 62,8 centímetros. Como ele tem aqui a palavra aproximado, eu coloco um tio em cima do igual, que quer dizer um valor aproximado. Aqui no segundo exemplo, tem assim, medindo o comprimento de uma circunferência, encontramos 18,84 centímetros. Então, eu tenho o comprimento da circunferência, 18,84 centímetros. Aí ele tem a pergunta, qual é a medida aproximada do raio e qual a medida aproximada do diâmetro? Então, ele quer saber o valor do raio e ele quer saber o valor do diâmetro. Então, para calcular o raio, como eu tenho o comprimento da circunferência, eu vou usar a primeira formulazinha. Então, eu vou usar C igual a 2πr, C igual a 2 vezes 3,14, que já é definido no enunciado da questão, vezes o raio. Então, o C, 18,84, igual a 2 vezes 3,14, 6,28, vezes o raio que eu estou procurando. Então, agora o 6,28 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Raio é igual a 18,84 dividido por 6,28, dá 3 centímetros. Essa é a medida do raio. Para calcular o diâmetro, eu vou usar essa formulazinha aqui. D igual a 2 vezes o raio. Então, diâmetro igual a 2 vezes 3. D igual a 6 centímetros. Então, aqui eu continuo com o aproximado, porque o 3,14 não é um valor exato, ele foi aproximado 2 casas decimais, então por isso que nós utilizamos até aí. Qualquer dúvida, só chamar que a prof responde. Os números reais são todos os números que nós conhecemos, positivos, negativos, inteiros, com vírgula, fração, enfim. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho com a calculadora agora, pessoal. Até nós vamos usar o primeiro exemplo ali para calcular o valor aproximado até a primeira casa decimal. Então, vocês vão repetir o 6 vezes. Vão extrair lá na calculadora de vocês, raiz 8 igual 2,8. Por que só o 2,8? Porque até a primeira casa decimal. Então, agora, 6 vezes 2,8, eu vou fazer o valor aproximado também, que vai dar 16,8. Então, 6 vezes 2,8, 16,8. Esse é o valor aproximado dessa expressão aqui. Aqui eu tenho 5 vezes a raiz quadrada de 2, 1,4. Então, 5 vezes 1,4 vai dar 7,0. Professora, se eu não quiser colocar o vírgula zero, posso deixar só 7? Pode, está correto também. Mas como ele pede até a primeira casa decimal, tem que aparecer qual é o número decimal que está ali, certo? No segundo exemplo, eu tenho até a segunda casa decimal. Então, aqui eu vou lá na calculadora extrair o valor da raiz quadrada de 11. Então, raiz 11 igual. Até a segunda casa, então, 3,31 mais a raiz quadrada de 6, que eu vou usar 2,44, e agora eu vou somar esses valores.
Então, 1 mais 4, 5, 3 mais 4, 7, 3 mais 2, 5. 5,75. Tranquilo, uso 2 números depois da vírgula, fica bem sossegado. Agora, eu vou extrair a raiz quadrada de 3, 1,73 menos raiz quadrada de 2, 1,41. Somando não, subtraindo esses valores, porque aqui eu tenho menos. Extraí a raiz quadrada deles, usei até a segunda casa decimal e vou fazer menos. Então, vai ficar 2, 3, 0,32. Pessoal, qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp que eu estarei respondendo para vocês. Os exercícios da página 51, vocês vão fazer no caderno. Os exercícios da página 53 no caderno. Dúvidas é só mandar que eu respondo para vocês. E lá no Retomando o que Aprendeu na página 57, vocês vão fazer ele, um trabalho. Vocês vão copiar e responder a questão, como sempre, pode ser no caderno. Vocês tiram foto e me mandam no WhatsApp, que daí eu corrijo e depois eu lanço as notas de vocês, mando lá para vocês. Qualquer dúvida, só chamar. Beijos e bom trabalho!